faz quando nossos pequenos bebês estão comendo pouco? A gente começou a dar comida e a gente está vendo que a aceitação não está legal. Aqui hoje eu vou te dar algumas dicas. Mas antes disso, eu gostaria que você pensasse comigo. O que é comer pouco? O quanto de fato os nossos bebês devem comer? Você já parou para se perguntar? Será que é um prato cheio? Normalmente nós, mães, a gente tem a expectativa que os nossos pequeninos aí com 6, 7 meses vão comer bastante. E não é verdade. Os bebês que estão começando a comer comida de sal e papa de frutas, eles têm a capacidade gástrica ainda bem pequena. Você sabia que o tamanho do estômago do seu bebê é mais ou menos de 20 a 30 ml por quilo? Isso quer dizer que um bebê que tem 6 meses, que deve pesar ao redor de 7 quilos, tem um estômago que cabe entre 140 ml e 210 ml. Isso não é muito se você for medir. Olha aí, pensa num copo mais ou menos. É mais ou menos um fundo num pratinho fundo. Não é aquele prato lotado. Então, primeira coisa, a gente tem que baixar as nossas expectativas e a gente tem que aceitar que o bebê vai comer bastante, mas devagar. No começo, ele ainda precisa se alimentar mais vezes e devagar, tá? Porque senão a gente acaba gerando uma superalimentação e favorecendo uma obesidade. Tenho certeza que não é isso que você quer, não é? Pois é. Uma coisa importante é a gente entender que os bebês, eles não devem ter horário fixo, rígido, vai comer todo dia meio-dia em ponto. Não, ou vai comer a papa de fruta às 4 horas em ponto. Nada disso. Os bebês, eles têm que ter horários flexíveis no começo. Os intervalos acabam sendo mais ou menos regulares. As alimentações devem acontecer com intervalos de 2, 3 horas cada uma, entre uma papa de fruta, um almoço e uma papa de fruta à tarde e o jantar. O intervalo não deve passar de 2 a 3 horas, mas o horário nem sempre vai ser fixo. Quando a gente é muito rígido e faz a hora da alimentação um sacrifício, é pior, a gente dá um tiro no nosso pé. A hora de comer, a hora de dar alimentação para o bebê tem que ser uma hora de prazer. Ele deve ter prazer ao se alimentar. Uma das coisas que deixam os bebês irritados e fazem que eles comam menos é quando a gente força, primeiro, que eles comam mais do que eles queriam, e quando a gente tem mania de limpeza. O bebê a gente põe uma colherada na boca do bebê e já sai limpando. O bebê não gosta desse excesso de limpeza, de estimulação. A gente tem que entender que antes do bebê aprender a comer com educação, né, com garfo, faca, todo limpinho, ele tem que primeiro se familiarizar com o alimento. Ele tem que se apaixonar pelo aquele alimento. E para um bebê se apaixonar por um alimento, ele vai fazer bagunça. Ele vai botar alimento na boca, na testa, no nariz, ele vai cheirar, ele vai pegar com a mão, ele vai brincar, vai amassar. Isso faz parte da natureza do bebê. O alimento tem que estar ali nos 5 sentidos do bebê, para que depois ele possa, aí sim, conheceu, se apaixonou por alimento, comer melhor. Então, uma boa dica: você vai dar comida para o seu filho, você não quer ficar neurótico com a sujeira? Compra ou pega um plástico grande, forra embaixo da cadeira, ou bota o pequeno sentado, se for mesmo no chão, em cima desse plástico, com você ao lado. Não é questão de ter frescura, é questão que a criança tem que se alimentar com prazer e brincar com comida. No começo é assim, a criança vai brincar para depois aprender a comer de uma forma mais madura. Temos que lembrar que bebê é bebê, né, gente? Outra coisa importante é a gente saber, estar atento e se lembrar que o bebê pode estranhar os alimentos. É normal que o bebê, por exemplo, você vai dar uma banana para o seu filho. E aí ele fez careta, cuspiu, aí você chega e fala, ele não gosta de banana. Não, gente, calma. Para a gente dizer e afirmar que o bebê não gosta, não tolera um alimento, a gente tem que oferecer aquele alimento de 8 a 10 vezes. Se depois de 10 vezes, com diferentes tipos de preparação, aquele bebê continua rejeitando o alimento, aí sim a gente pode falar que aquele bebê tem uma aversão ou uma antipatia, um desgosto daquele alimento. Aí sim a gente tira do cardápio. Mas antes disso, senão o bebê vai acostumar o quê? Comer, como muitas crianças mais velhas, comem miojo e arroz branco e nada mais. E não é isso que a gente quer. Eu estou gravando essa série para ensinar você a ensinar para o seu bebê a ter variedade.
Quanto maior a variedade de cores, de sabores, de texturas, melhor. Eu já falei no outro vídeo e vou repetir. Nada de misturar todos os alimentos na hora de cozinhar e amassar tudo junto, para ficar aquela gororoba, aquela mistureba marrom acinzentada. Nada disso. Bebê precisa ver cor, cor no prato, sabor diferente, cheiro diferente. Assim como nós, a gente gosta de um prato bonito, colorido, o bebê também. Os nossos bebês, quando eles amamentam, às vezes eles demoram um pouquinho mais para aprender a comer do jeito que a gente gostaria. E aí, às vezes, existe um problema muito mais nosso, da mãe, do que do próprio bebê. Como assim, doutora Lu? É que a gente gosta tanto de dar de mamar e às vezes é tão mais fácil colocar no peito do que cozinhar, que às vezes a gente demora para ensinar o bebê a comer comida de sal. A gente demora para ensinar o nosso bebê. E é importante que isso não aconteça. É importante que depois de 6 meses nosso filho coma a comida de sal e a papa de fruta. Mas para ele ter apetite, tem que dar um intervalo maior entre o peito e a comida. Se a gente der o peito até 15 minutos antes do almoço, é claro que o bebê não vai comer bem. Então o ideal é que, se você, por exemplo, a gente parar de dar o peito pelo menos 2 a 3 horas antes de cada refeição principal. A papa de fruta nem tanto, porque o bebê dá conta de mamar o peito e comer a fruta. Mas a papa de sal, o almoço e o jantar, é importante que a gente evite amamentar, dar o peito ou até dar outro leite, se ele tomar mamadeira, de 2 a 3 horas antes. Tem que dar um intervalo para a criança ter fome, gente. Senão não tem jeito. Se a gente ficar dando coisa para ele beliscar, bolachinha, biscoito de polvilho, danoninho, depois quiser que ele vai almoçar e jantar, isso não vai acontecer. É muito importante a gente respeitar esse intervalo que é necessário para a criança ter fome. Porque, como eu já disse, o estômago da criança não é muito grande. E a gente não quer dilatar o estômago, né? Então, vamos respeitar. Outra coisa que é importante é que a gente não deve ficar brigando com a criança na hora da refeição. Nem da limpeza, como eu já falei, esse excesso de neura, nem também ficar insistindo. Quando ele já está satisfeito, a gente deve respeitar. Quando o bebê vira o rosto, desvia o olhar, fala não, vamos respeitar. O bebê vai comer cada vez mais a seu tempo e a seu modo. Ficar brigando, chantageando, discutindo, não é legal. Só piora a relação do bebê com a comida e faz com que o pequeno coma cada vez pior. É uma forma até de chamar a sua atenção. Então, o horário da refeição é um horário de carinho, de prazer, de alegria, da gente realmente fazer esse momento sagrado. A alimentação é uma coisa muito sagrada e a gente deve sempre começar isso desde o berço. De preferência, a gente deve comer junto ao nosso bebê. Colocar o cadeirão na mesa, só coloque longe as coisas que ele pode quebrar, hein, gente? Coloca os pratos de louça longe dele para ele não puxar com a mão. Mas colocar o bebê na convivência familiar, na hora da alimentação, na hora da refeição, é muito bacana, porque a gente dá o exemplo para o bebê. Se eu estou comendo uma verdura, ele vai ver que eu estou comendo. Se eu estou comendo porcaria, ele também vai ver, viu? Então, cuidado com a nossa qualidade de nutrição. Olha o que você está comendo. Porque se você só come coisa ruim e quer que o bebê só coma coisa saudável, tem uma discrepância. Nós damos os exemplos para os nossos filhos. Espero que vocês tenham gostado dessa dica e que vocês possam aí prestar atenção e até descobrir o seu segredo, porque eu tenho certeza que você vai criar a sua maneira de ajudar o seu filho a se alimentar melhor. Porque, na verdade, não existe melhor professor e pediatra do que os nossos próprios pais e do que nós mesmos.